Caco é bom, calma minha gente. Calbi Peixoto. E mostram que o cantor morreu pobre. Imagine um homem que apertou a mão de Elvis Presley, que trocou elogios com Frank Sinatra, que dividiu o palco com Nat King Cole e que foi chamado pela revista Time de Elvis Presley brasileiro. Agora imagine que, anos depois da morte desse homem, mais de 200 peças do seu próprio guarda-roupa simplesmente desapareceram no ar, como se nunca tivessem existido. Um paletó bordado com fios de ouro, avaliado em quase R$500 mil, sumiu junto com perucas, sapatos e ternos de palco que valiam uma fortuna. E até hoje ninguém consegue dizer, com certeza absoluta, onde eles foram parar. Esse homem se chamava Calbi Peixoto. E essa é a história de como um dos maiores ídolos da música brasileira se transformou, depois de morto, em um dos maiores mistérios do show business nacional. Mas antes de eu te contar sobre o sumiço, sobre a briga na justiça, sobre a cobertura de luxo que carrega o nome dele até hoje, eu preciso te levar para o começo, porque é lá, numa casa simples de uma família de músicos em Niterói, que tudo isso nasce. Calbi Peixoto Barros veio ao mundo no dia 10 de fevereiro de 1931, no bairro de Santa Rosa, em Niterói, no Rio de Janeiro. Era o caçula de 6 irmãos, numa família em que a música corria solta por todos os lados. O pai, Elisiário, conhecido como Cadete, era compositor, cantor e pianista. A mãe, Alice, tocava cavaquinho. Os irmãos eram instrumentistas, as irmãs cantavam e até um tio, o pianista Nonô, ajudou a popularizar o samba naquele instrumento. Só que a infância de Calbi não foi feita apenas de música. Elisiário morreu quando Alice tinha apenas 20 anos e a família mergulhou em dificuldades. Foi uma cunhada, conhecida como Dona Corina, quem estendeu a mão e ajudou a família a se reerguer. Calbi cresceu vaidoso, sedutor, gostava de roupas diferentes desde pequeno, sem imaginar que, em 1954, seria eleito por uma revista americana o homem mais bonito do Brasil. Aos 15 anos, já ajudava nas contas da casa. Trabalhou como vendedor numa sapataria no centro do Rio, quase em frente à tradicional confeitaria Colombo, até ser demitido depois de se encantar demais por uma cliente. Foi contratado por uma perfumaria na sequência, onde se tornou funcionário exemplar. E estava a um passo de virar gerente quando decidiu jogar tudo para o alto por causa de um sonho. Em fevereiro de 1949, apresentou a carteira de trabalho na Rádio Tupi e conseguiu uma vaga num programa de calouros chamado Hora do Comerciário. Foi o primeiro degrau de uma escada que ele subiria rápido demais para qualquer um imaginar. Depois vieram as canjas em boates, as pequenas aparições em teatros, os primeiros discos de 78 rotações que praticamente ninguém ouviu. Só que em 1955, tudo mudou. Calbi lançou Blue Gardenia, uma versão em português de um sucesso de seu ídolo Nat King Cole, e o Brasil parou para escutar aquela voz grave e aveludada. De repente, ele não era mais o garoto da perfumaria. Era o novo nome da música popular brasileira, convidado a viajar aos Estados Unidos, onde chegou a conhecer pessoalmente Elvis Presley, Frank Sinatra e Little Richard. Nos Estados Unidos, foi obrigado a adotar o nome artístico de Ron Colby e gravou discos em inglês, chegando à 5ª posição das paradas norte-americanas. As revistas Time e Life o apelidaram de Elvis Presley brasileiro. E se pensa que isso já era muito, saiba que o melhor, ou pelo menos o mais espalhafatoso, ainda estava por vir. Calbi criou um estilo só dele, feito de brilho, paetê e extravagância, que fez a imprensa compará-lo décadas mais tarde ao próprio Liberace. Suas fãs desmaiavam, choravam, tentavam invadir navios para impedir que ele deixasse o país. Em 1956, estourou com Conceição.
música que ficaria eternamente ligada ao seu nome. Em 1957, tornou-se o primeiro cantor brasileiro a gravar uma canção de rock em português, chamada Rock and Roll, em Copacabana. Foi lá na porta do cinema, começou dançando rock and roll. Era de dia, ninguém via, mas fazia alucinar o sol. Ele tinha tudo: fama internacional, contato com os maiores nomes da música mundial, um público que crescia a cada apresentação. Só que a vida de artista raramente segue em linha reta, e a de Calbi não seria diferente. Nos anos 60, comprou em sociedade com os irmãos uma boate carioca chamada Drink e passou a se dedicar mais à administração do negócio do que aos palcos. Foi um período de afastamento, justamente numa época em que o golpe militar de 1964 esvaziava as boates do Rio de Janeiro. A década de 70 também não foi generosa. O contrato com uma gravadora foi cancelado, as vendas caíram, a crítica não perdoou. Parecia que o brilho de Calbi estava se apagando de vez. Só que ninguém tira um artista de verdade da estrada tão fácil assim. Em 1980, para celebrar 25 anos de carreira, Calbi lançou o álbum Calbi, com canções escritas especialmente para ele por nomes como Caetano Veloso, Tom Jobim e Chico Buarque. E foi exatamente essa parceria com Chico Buarque, a música Bastidores, que se tornaria um dos maiores sucessos de toda a sua trajetória, tocada e retocada em rádios durante décadas. Calbi tinha voltado, e voltado com força. A partir daí, os prêmios começaram a se acumular como um reconhecimento tardio, mas merecido, de uma carreira gigantesca. Em 2007, levou para casa um Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Romântica. Em 2011, ao completar 80 anos de vida e 60 de carreira, tornou-se o primeiro artista da história a receber o Latin Recording Academy's President Merit Award, uma homenagem ao conjunto de sua obra. Subiu ao microfone, disse que não sabia falar e por isso cantou um trecho de Bastidores diante de um teatro em pé. Durante os últimos 15 anos de sua vida, ele fez do Bar Brahma, no centro de São Paulo, seu palco fixo de todas as segundas-feiras, sempre com a casa lotada, mesmo quando já precisava se apresentar sentado por dificuldade de locomoção. Em maio de 2015, foi lançado o documentário Calbi, Começaria Tudo Outra Vez, no qual o próprio cantor falou abertamente sobre sua homossexualidade, um tema que, por décadas, tinha sido tratado como segredo de bastidores, ironicamente o nome de sua canção mais famosa. Guarda esse detalhe, porque ele vai ser importante mais para frente nessa história, quando a justiça e a família tiverem que decidir quem, afinal, tinha o direito de falar em nome de Calbi Peixoto depois que ele se calasse para sempre. E o silêncio chegou de um jeito rápido e cruel. No dia 3 de maio de 2016, Calbi fez sua última apresentação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ao lado da amiga e parceira de décadas Ângela Maria, numa turnê que celebrava os 60 anos de carreira dos dois. Poucos dias depois, no dia 9 de maio de 2016, foi internado no Hospital Sancta Maggiore, na zona sul de São Paulo, para tratar uma pneumonia. Na noite do dia 15 de maio de 2016, por volta das 23h50, o coração de Calbi Peixoto parou de bater. Ele tinha 85 anos. O corpo do cantor Calbi Peixoto foi enterrado hoje em São Paulo. Calbi, uma das maiores vozes do Brasil. O velório aconteceu no hall da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com fãs em fila para o último adeus a um homem que tinha dividido palco com os maiores nomes da música mundial. Foi sepultado no cemitério de Congonhas, em São Paulo. A imprensa relembrou a carreira, os prêmios, as canções eternas. Parecia o fim natural e digno de uma trajetória gloriosa. Só que, meu amigo, essa história não termina no cemitério. Na verdade, é exatamente aí que o verdadeiro mistério começa.
Porque quando um artista desse tamanho morre, sempre sobra uma pergunta incômoda no ar. O que aconteceu com tudo que ele deixou para trás? E no caso de Calbi Peixoto, a resposta a essa pergunta ainda hoje divide famílias, advogados e fãs. Para entender o tamanho da confusão, você precisa conhecer uma mulher chamada Nancy Scaciota Lara. Ela foi empresária e cuidadora de Calbi Peixoto durante 16 anos, sempre por perto, sempre próxima, ao ponto de, segundo sua própria advogada, viverem juntos num apartamento em São Paulo. Nancy cuidava de praticamente tudo relacionado à vida prática do cantor, do figurino aos contratos, dos prêmios ao acervo de músicas. Em janeiro de 2020, quase 4 anos depois da morte de Calbi, as advogadas de Nancy protocolaram na Justiça de São Paulo um pedido de reconhecimento de união estável entre ela e o cantor, o que lhe daria direito à herança e à guarda de seus bens. A ação corria em segredo de justiça, mas os detalhes que vieram à tona expuseram uma disputa e tanto. De um lado, a defesa de Nancy afirmava que ela vivia com Calbi, cuidava dele como uma companheira e que a família só aparecia quando havia algo a ganhar. Do outro lado, familiares e o produtor do cantor negavam qualquer relação amorosa e reforçavam que Calbi era homossexual, o que tornava, para eles, inverossímil a existência de uma união estável com uma mulher. E aqui a história ganha ainda mais camadas, porque, junto com esse processo, corria também uma ação de investigação de paternidade, movida por uma mulher de 61 anos que alegava ser filha de Calbi, fruto de um relacionamento que a mãe dela teria tido com o cantor entre 1956 e 1958. Ela pedia um exame de DNA, que, segundo sua defesa, a família de Calbi nunca facilitou. E o dinheiro, afinal, quanto realmente sobrou? Essa é outra pergunta sem resposta única. O próprio produtor de Calbi declarou publicamente que o cantor não tinha um imóvel sequer, que a história de uma herança milionária seria fofoca inventada e que ele havia deixado apenas um pouco de dinheiro e roupas. A quantia mencionada pela advogada de Nancy Lara foi de apenas 15 a 20 mil reais. Pouco, muito pouco, para um homem que tinha cantado ao lado de Frank Sinatra. Só que, se era isso mesmo que sobrou, por que, anos depois, mais de 200 peças de um acervo pessoal avaliado em centenas de milhares de reais seriam dadas como desaparecidas? A conta, definitivamente, não fecha. E é justamente aqui que a palavra mistério deixa de ser só um gancho de vídeo e passa a fazer sentido de verdade. No dia 11 de agosto de 2021, 5 anos depois da morte de Calbi Peixoto, a notícia explodiu nos programas de televisão e nos portais de entretenimento do país. A família do cantor denunciou publicamente que mais de 200 peças do acervo pessoal dele tinham desaparecido. Entre os itens perdidos estavam perucas, sapatos, ternos de palco extravagantes e, o mais impressionante de todos, um paletó bordado com fios de ouro, avaliado em cerca de 500 mil reais. Não eram roupas comuns. Eram os símbolos físicos daquele mesmo brilho, daquele mesmo exagero que tinha feito o Brasil inteiro se apaixonar por Calbi décadas antes. E agora, esses símbolos simplesmente tinham evaporado. Rodrigo Giglio, amigo próximo do cantor e responsável por cuidar das peças em nome da família, foi a público, numa entrevista ao programa Cidade Alerta, da Record TV, pedir ajuda para recuperar o material. Ele disse uma frase que resume bem o desespero da situação. Quem estiver com essas peças, que devolva para a cultura do Brasil. Uma frase curta, mas carregada de urgência, quase uma súplica dirigida a quem quer que estivesse escondendo, guardando ou vendendo pedaços da memória de um dos maiores artistas que o país já teve. E para onde tinha ido, afinal, todo aquele acervo? A resposta aponta, mais uma vez, para Nancy Lara. Segundo a reportagem, a maior parte das peças estava sob a guarda dela, a mesma mulher que ainda em 2016, logo após a morte de Calbi,
tinha entrado com a ação pedindo reconhecimento de união estável. Ela perdeu essa disputa na justiça no início de 2020. Com a derrota, foi determinado que devolvesse os itens à família. Mas aqui está o detalhe que transforma essa história de simples disputa de herança em verdadeiro enigma. Apenas cerca de 20 peças, de mais de 200, chegaram de fato às mãos de Rodrigo Gílio. As demais permaneceram em algum lugar, sem explicação. E então, quando a família ainda tentava entender o tamanho do prejuízo, veio o golpe final para qualquer possibilidade de resposta rápida. Nancy Lara morreu no final de 2020, vítima de complicações da Covid-19. Com sua morte, a pessoa que mais sabia sobre o destino daquelas peças levou boa parte das respostas para o túmulo. O acervo de Calbi Peixoto, aquele que deveria contar sua história para as próximas gerações, ficou de repente ainda mais perdido do que estava. Você já parou para pensar no tamanho dessa ironia? Um homem que passou a vida inteira sendo fotografado, filmado, aplaudido. Um artista cuja imagem foi construída peça por peça, literalmente, com ternos de fio de ouro e perucas extravagantes, teve justamente essas peças roubadas dele pela própria história depois de morto. E fica a pergunta no ar. Será que alguém, em algum lugar, ainda guarda esses objetos como troféu secreto? Será que foram vendidos um a um para colecionadores que nem imaginam a polêmica por trás daquelas roupas? Ou será que simplesmente se perderam, se deterioraram, se desfizeram no tempo, como tantas outras memórias de artistas que o Brasil esquece rápido demais? Nem tudo, porém, terminou em beco sem saída. No dia 13 de abril de 2022, veio uma notícia que trouxe um pequeno alívio para quem acompanhava o caso. Parte do acervo de Calbi Peixoto foi finalmente entregue a Daniel D'Angelo, viúvo da cantora Ângela Maria e amigo de longa data do próprio Calbi. O material passou a ser guardado em São Paulo, ao lado do acervo dedicado à memória de Ângela Maria, unindo de certa forma as histórias de dois gigantes da música brasileira que dividiram palcos e décadas de amizade. Foi um gesto de preservação importante, mas ainda distante de resolver o mistério completo. Afinal, se apenas uma parte foi recuperada, onde estão as demais centenas de peças que ainda não voltaram à luz? E se você pensa que a história dos bens materiais de Calbi Peixoto termina nos ternos e perucas, prepare-se, porque ainda tem uma reviravolta imobiliária capaz de deixar qualquer um confuso. Lembra que, em 2020, o produtor do cantor afirmou categoricamente que Calbi não tinha um imóvel sequer? Pois em dezembro de 2024, 8 anos depois da morte do artista, veio à tona a notícia de que a cobertura onde ele viveu até morrer, localizada no charmoso bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, estava à venda por R$ 2.800.000. E não era um apartamento qualquer. Falamos de um imóvel de 2 andares com quase 700 metros quadrados de área. 2 quartos, uma suíte, 2 salas, 4 banheiros, biblioteca e varanda. No terraço, uma área gourmet completa, com churrasqueira, sauna, jardim e uma grande piscina. O tipo de espaço que parece feito para festas inesquecíveis, para tardes de sol e para receber amigos ilustres. Exatamente o estilo de vida que Calbi sempre projetou nos palcos. A imobiliária começou a divulgar o anúncio em setembro de 2024 e a reportagem confirmava que aquele espaço realmente pertenceu ao cantor. 21 apartamentos. 21? 21. Entre São Paulo e Rio? São Paulo, Rio. Então me responde uma coisa. Como conciliar a informação de que Calbi não possuía absolutamente nenhum imóvel com a existência de uma cobertura de luxo em Copacabana avaliada em quase 3 milhões de reais, que carrega o nome dele até hoje nos anúncios imobiliários? Não existe uma resposta simples. Pode ser que o imóvel tenha sido adquirido ou repassado à família ao longo dos anos que se seguiram à sua morte.
fruto justamente daquelas disputas judiciais que se arrastaram silenciosamente enquanto o público olhava para outro lado. Pode ser que a frase do produtor, dita em 2020 em meio à disputa contra Nancy Lara, tenha sido uma estratégia para desvalorizar qualquer alegação de herança milionária. O que fica claro é que a vida financeira de Calbi Peixoto depois de morto se tornou tão cheia de reviravoltas quanto sua própria carreira artística, com direito a versões que se contradizem, personagens que desaparecem e informações que só vêm à tona anos depois, uma de cada vez, como se alguém estivesse soltando as peças de um quebra-cabeça aos poucos. E é exatamente nesse ponto que essa história nos obriga a parar e pensar. Calbi Peixoto foi um homem que teve tudo que o mundo chama de sucesso. Aplausos em 4 continentes, amizade com os maiores nomes da música do século XX, um estilo tão marcante que ainda hoje é lembrado, prêmios que reconheceram décadas de talento. E ainda assim, depois de morto, seu legado material se transformou em um campo minado de disputas, um acervo espalhado, roupas de fio de ouro que ninguém sabe onde estão, e um imóvel de luxo cuja própria existência foi negada por quem deveria conhecer bem a realidade financeira do artista. Talvez a lição por trás de tudo isso não seja sobre dinheiro, nem sobre ternos bordados, nem sobre coberturas em Copacabana. Talvez seja sobre como a fama, por mais brilhante que seja em vida, não garante paz depois da morte. Sobre como as pessoas mais próximas de um artista podem se tornar, ironicamente, as maiores responsáveis por perder ou disputar aquilo que deveria ser preservado como memória cultural de um país inteiro. Calbi cantou para multidões, foi comparado a Elvis Presley e a Liberace, recebeu homenagens que nenhum outro artista latino tinha recebido antes dele. E apesar de tudo isso, seu maior mistério só foi construído depois que ele parou de cantar. E agora eu quero saber de você. Você acredita que ainda existe alguém guardando, escondido, aquele paletó de fios de ouro avaliado em R$500 mil? Você acha que a Nancy Lara realmente tinha direito à herança de Calbi? Ou que a família estava certa em negar esse reconhecimento? E o que você pensa sobre essa cobertura de luxo em Copacabana aparecer do nada, anos depois, contradizendo tudo o que se disse sobre o patrimônio do cantor? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito ler o que você pensa sobre esse mistério que, até hoje, ninguém conseguiu resolver por completo. Se essa história te deixou curioso, ou se você já conhecia algum pedaço dela, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muita história parecida com essa vindo por aí, de artistas que brilharam o Brasil inteiro e que, depois de mortos, se tornaram personagens de verdadeiros enigmas. Até o próximo vídeo.